Olá, bem-vindo trader, bem-vindo investidor a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar para você a história da oscilação dos preços de Petrobras durante esse dia em questão, de três maneiras diferentes. E aí você decide aí com você ou pensa o que move os preços. Se é a especulação, a manipulação dos grandes players, né, do smart money, se são movimentos aleatórios de mercado, respondendo, né? Vamos dizer assim, não aleatórios, mas respondendo a notícias, a indicadores que são divulgados, e aí os players a- acabam aproveitando as oportunidades para cumprir as suas ordens, ou eles já iam fazer tais ordens de qualquer maneira, independente de qualquer coisa, tá? Ou então, se a análise gráfica, técnica, que vai estar dizendo os pontos que tem que entrar, aonde que vai dar um stop e vai estar arrastando ordens de compra e venda, tá? Bom, então, a primeira forma de eu contar essa história vai ser pela especulação, pela manipulação dos players. Vamos imaginar aqui o seguinte: Petrobras abre e, por algum motivo, ela recua e vem num ponto super importante, que é o fechamento do gap. Eu estou no gráfico de 5 minutos. Então, temos o fechamento do gap, ponto de suporte. A gente vê que, na sequência, teve alguma compra, faz até um engolfo. O mercado ele acaba, então, chamando compra. Os compradores que usam análise técnica começam a entrar, ou quem usa pontos importantes, como esse, e aí consolida durante um tempo, e vem um big player e força o rompimento do nível. Essa forçada de rompimento vai causar o quê? O stop de quem comprou no suporte de fechamento de gap. Então, aqui ele vai fazer o rompimento com o objetivo de arrastar uma liquidez, porque ele quer comprar mais barato. Então, ele força os stops. Tá? Então, ele aciona stop para conseguir liquidez em um preço mais baixo. Vermelho não ficou legal, né? Em liquidez de venda para ele comprar. Legal. Aí a gente vê que realmente, pô, teve uma barra de força, vimos que tem volume, ou seja, teve liquidez, e aí o Smart Money aproveitou o nível, começou a acumular aqui, ó. Ele faz, então, ó, um processo de acumulação, enchendo o carrinho de compra. Depois que ele compra, né, ele começa a marcar para cima, que é a outra fase aí do ciclo de Wyckoff. Aqui é só marcar up, jogar para cima, e o markdown, marcar para baixo, tá? Temos 4 fases. O que cria isso? A atuação dos players maiores, ou do big player, né? Então, ele foi lá, forçou, conseguiu liquidez, comprou barato, e depois ele foi jogando para cima o preço, aproveitando aí a queda. Conseguiu, né, um preço legal, jogou para cima no markup, e no resto do dia ele veio distribuindo, que é a terceira fase ali do ciclo de Wyckoff, tá? Então, ele distribuiu aí no final da tarde.
Distribuição. Beleza. Aqui seria a maldade, tá? Quando ele aciona os stops de quem estava comprado nesse nível. Ou quem veio comprando no fechamento de gap, esperando que melhorasse. Então, ele manipula o preço para baixo. Não é a manipulação de romper fundo, de romper topo, mas ele cria um stop para chamar liquidez, e veio liquidez também. Joga para cima e, no final do dia, vai realizando aos poucos e saindo da compra que fez lá embaixo. Beleza? Essa é uma forma de contar a história. Agora eu vou contar essa história de outra maneira. Para contar essa história para você, eu vou pegar o auxílio do gráfico, no mesmo tempo gráfico, 5 minutos, do WTI, que é o petróleo Texas, tá? West Texas Intermediate. Ok. Repara só o desenho aqui, tá? Do gráfico. Ele vem caindo e depois tem uma batida forte aqui, ó. Vai lá embaixo, tem uma certa acumulação, uma certa consolidação. Depois ele sobe e no final aqui da tarde ele realiza para baixo. Parecido com o gráfico da Petro, né? Mas eu quero apontar para esse candle vermelho, que foi aquele candle do rompimento do ponto de força, que era o fechamento do stop, que acionou do fechamento do gap, e que rompido teria acionado os stops. Aqui saiu uma notícia que fez o petróleo cair. Essa notícia foi os estoques de petróleo, que saiu às 11h30, tá? 11h30 Brasil, estoques. Vamos dar uma olhada no resultado dos estoques, na parte, então, fundamentalista do petróleo, tá? Repara, 11h30, ok? Aqui é horário de Brasília. Antes da gente ver a notícia, gostaria que você olhasse lá embaixo o horário dessa barra forte, o volume. Está aqui, ó, bem perto da mãozinha, 11h30. 11h30. Aqui, ó, está aparecendo na frente, mas aqui, tá? 11h30. Ali, volume financeiro, 11/9/2024, 11. É o mesmo horário que o petróleo caiu. Agora vamos lá ver o que aconteceu quando saíram os estoques de petróleo. Então, vamos lá. 11h30, sai os estoques do petróleo. Está aqui, 11h30. E ele veio mais ou menos em linha. Esperava 0,9 milhões, veio 0,083. Não teve grande diferença, tá? Porém, quando a gente vai olhar abaixo, e não o número do estoque, temos relatório semanal EIA, que é a agência de energia lá, né? Estoque de destilados esperado 0,3, saiu 2,3, tá? Muito mais, né? Estoques de gasolina, estamos vendo os derivados do petróleo. O petróleo vira destilados, o petróleo vira gasolina em sua maior parte. Esperado uma queda no estoque de menos 0,4 e veio um aumento de 2,31. Ou seja, os estoques dos derivativos de petróleo cresceram. Não é à toa que o petróleo caiu às 11h30. Às 11h30 foi exatamente o momento em que houve o rompimento
Já vimos que esse candle com volume teve uma notícia, tá? Então, aqui foi os estoques de petróleo. Os destilados, tá? Os derivativos de petróleo acima. Aí vem a pergunta. Legal. Houve uma manipulação para romper os estoques e chamar venda, ou foi a notícia que fez o preço cair e acabou dando entrada para a compra de Petrobras? Você pode... Será que eles aproveitaram para comprar? Será que eles já vinham comprando e aceleraram a compra? Enfim, mas a história aqui, dessa segunda maneira, ainda não acabou. E, afinal de contas, o ciclo de Wyckoff está lá, né? O markdown, a acumulação, o markup, é o smart money, a distribuição, e subiu. Vou ver agora o que pode explicar essa alta. Então, notícia em relação à oferta e demanda, né? Os estoques, no caso, negativa para o petróleo. E acabou subindo depois dessa queda. Então, vamos lá, que ainda não acabou. Aí sai a seguinte notícia, pouco depois. Israel bombardeia a escola da ONU e casas em Gaza e mata pelo menos 34 pessoas, dizem hospitais. O que essa notícia ela pode significar? Que um acordo do conflito no Oriente Médio pode não estar tão próximo. E o petróleo, você sabe, que reage à geopolítica. Tá? Então, foi no dia de hoje. Essa notícia ela foi divulgada 10 para as 3, tá? Nessa reportagem do Zero Hora. Mas quem está com o Bloomberg, quem está com a agência de notícia online, quem está com alguma outra fonte de informação, né, antes de estar editando, enfim, né, para postar, né, se demora um pouco. Quem tem a notícia na hora já sabe que teve um problema geopolítico. E já o problema geopolítico no Oriente Médio é igual a petróleo subindo. Então, vemos que teve motivo para cair, estoques de petróleo e a alta geopolítica, ataque de Israel ao hospital da ONU em Gaza. Vou colocar aqui geopolítica. E aqui fundamento, tá? Fundamento no sentido micro. Foi o big player que jogou para baixo para comprar, para jogar para cima, ou foi movimentos de mercado de notícias? Tá, ok? Vou dar uma olhadinha aqui de novo nesse gráfico. Acho legal estar comparando com o petróleo. Vamos lá. Parecido, né? Bom, é sempre que a Petrobras segue petróleo? Não, não, tá? O petróleo é uma das variáveis de Petro, tem outras, enfim, produção, a que preço ela está vendendo, política. Uma ação é muito mais do que só a commodity. Vamos contar essa mesma história da terceira e última maneira. É a maneira da análise técnica. Então, abre de gap, vem no suporte, deixa eu marcar aqui o suporte. Só trocar a cor, é preto. Está pensando no gráfico. Em branco, eu usava a linha preta. Está aqui, rompeu.
Rompeu um nível importante, que a gente viu que era o fechamento do gap, eu vou jogar um espelhamento de Fibonacci para baixo. Caracas! Se eu pegar a máxima para o suporte e projetar, espelhar ele para baixo, ó, essa amplitude, né? Na verdade, foi de cima para baixo. E vou projetar ele. Cravou 100% para baixo. Olha que loucura. Cravou. Então, ele foi lá buscar o objetivo de Fibo. Então, aqui é 100% de espelhamento. Somado a isso, o que a gente tem? Aqui embaixo, ó, o IFR, eu uso de 6. Ele estava na região de sobrevenda, abaixo do 20. Eu uso 20, tem gente que usa 30. E veio para cima. Quando ele sai lá de baixo e vira de novo para cima, saindo da área de sobrevenda, ele aciona o quê? Compra. Então, a gente tem um FIBO mais um IFR indicando compra. E aí, após o stop do engolfo na região de suporte, o preço, a análise técnica mostrou aqui que o preço poderia reverter e subiu. Pode botar aqui outras marcações de FIBO, por exemplo, uma projeção alternada. Primeiro ponto, segundo ponto, deu 127,2. Eu gosto muito do 100 por 127,2, essa região. Se a gente quiser, além disso que a gente viu, da parte técnica, tínhamos também um fundinho duplo, por que não? Um Mzinho. Quando ele rompe, aciona a compra e vem subindo, pelo menos, para chegar nessa região que foi onde houve o rompimento. Se eu quiser botar num gráfico de 10 minutos, que também é interessante, eu gosto de mudar aí, os gráficos, a gente pode pensar que houve também ali o espelhamento, né? O espelhamento não muda por causa do gráfico, esse tamanho vai ser o mesmo. Eu tenho uma barra forte de venda com clímax de volume que um IFR dando compra, tá? Também no 10 minutos. IFR, clímax de volume. E qual a figura gráfica que a gente tem? Esse você sabe, né? Um padrão gráfico. Poxa, Carvão tem um martelinho, ou, né, bem parecido com um martelo, invertido aqui no meio. Pode ser um doji, lápide, se você quiser. Então, eu vou colocar um martelo para mim mudar a cor invertida. Após uma queda forte. Então, a gente também tem um padrão de candlestick. Aí eu pergunto para você, o que fez o preço da Petro se movimentar hoje? O smart money, big player manipulando para comprar barato? As notícias, o calendário do mercado e notícias, notícias geopolítica, notícias fundamentalistas da commodity, e o mercado reagiu a essas notícias, ou foi a análise técnica que foi indicando, né, o que o preço poderia estar fazendo? Você responde, deixa aí a sua opinião. Eu já tenho a minha, né? Mas, enfim, aqui é até muita coincidência na análise técnica, né? É isso. Deixa aí sua opinião, vai ser legal saber. Um abraço, até o próximo vídeo.